Bem-vindos ao Informando. Eu sou a professora Malu Ramos. O tema de hoje é prevenção de doenças respiratórias na infância e a atuação das unidades educacionais. Gente, espirro, coriza, febre, congestão nasal, dor de garganta e tosse, dificuldade para respirar e cansaço pode ser uma infecção respiratória. Uma condição que pode atrapalhar a execução de tarefas simples, prejudicar o rendimento do aprendizado e até mesmo levar ao afastamento das atividades. Por isso, é muito importante entender sobre as doenças que afetam as vias aéreas, as suas causas e o que podemos fazer para proteger os nossos estudantes e os nossos profissionais. E para aprofundar esse tema, a TT conversou com a doutora Marisley Brasileiro, que é graduada em enfermagem, especialista em planejamento educacional, mestre em enfermagem e doutora em ciências da saúde. Atualmente é apoio da Secretaria Municipal de Educação, onde coordena o programa Saúde na Escola, o PSE. Bom, olha, nessa época, gente, é entre assim, outono e inverno, já deu para você perceber aí do outro lado, ou aí perto de você, algumas questões respiratórias que são muito comuns, né? E aí, com isso, os hospitais ficam, cheios. Recentemente, a gente está tendo aí um alerta muito sério em relação à ocupação de UTIs, por exemplo. E aí agora a gente precisa saber direito como agir como professor, como familiar, de que jeito a gente pode ter a melhor atitude relacionada a essas questões. As ausências das crianças e estudantes nas escolas, a gente vai contribuir com esse assunto para esclarecer essas questões, né, doutora Marisley? Mas por que isso acontece nesse momento agora? Esse período do ano, né, em várias partes do mundo, ocorre uma mudança de temperatura. Aqui na nossa região, principalmente, durante o outono e inverno, é quando justamente há queda de temperatura e de umidade. E o que acontece? Essa queda de umidade vai ressecar a mucosa nasal. Com isso, essa mucosa, que é uma das primeiras frentes de defesa, de imunidade natural que nós temos, ela vai ficar praticamente aberta e exposta. Então, isso facilita a entrada de micro-organismos, de patógenos, de vírus, de bactérias e até de fungos. Por isso, é importante manter a hidratação e usar máscara, se sentir confortável. Sinusite, rinite, faringite, por exemplo, né? São algumas dessas doenças dessa época. Sempre quando a gente fala it, significa que é uma inflamação, doutora Marisley? É uma inflamação, é uma infecção. A rinite, por exemplo, muitas pessoas têm rinite alérgica. Ela é uma inflamação da mucosa justamente do nariz. Se você for organizar o seu sistema respiratório em sistema respiratório superior e inferior, você vai perceber que muitas das doenças respiratórias estão aqui, no trato respiratório superior. A rinite, então, da mucosa do nariz, ela é causada por alergias, poeiras, por exemplo. Então, no período seco, a quantidade de partículas suspensas no ar é maior, mas também pode ser pólen, pelos de animais, viu, TT? Então, aí você começa com os espirros, com a obstrução nasal, a coriza, aquela irritação no nariz. E cada vez que você leva a mão suja, por exemplo, ao nariz, isso vai piorar a situação. Por isso que você tem que dormir em ambiente limpo, assoar bem o nariz várias vezes, né, de manhã ou antes de dormir, eu sempre falo isso, para manter essa mucosa limpa. Já a faringite é a inflamação da faringe, essa parte da garganta logo atrás da boca. Aí ela já é causada por infecções virais, eu sempre falo para não encostar a garrafa na boca, porque pode ser também por bactérias. Aí vem a dor de garganta, dificuldade para engolir e febre, viu? Então, para prevenir, gente, higiene é extremamente importante. Não levar o dedo à boca, não levar o dedo ao nariz, evitar aglomeração, né? Não compartilhar copos. Eu sempre recomendo que em casa cada um tenha seu copo. Já a sinusite, inflamação, então, dos seios paranasais, né? Que são essas cavidades ósseas que ficam aqui ao redor do nariz. E isso, todas essas infecções que eu falei, elas podem desencadear a sinusite, até uma gripe
tratada inadequadamente. Isso vai gerar o quê? Dor de cabeça, né? E até odor ruim. Então, os hábitos de higiene dessa região, eles vão ajudar a prevenir essas ites do sistema respiratório superior. Informação realmente é o melhor caminho, por isso que o informando está aqui. Mas tem como diferenciar resfriado comum de gripe, que é a influenza, que tanta gente fala, e mais? Você tem dicas de prevenção e cuidado para essas questões? Vamos lá, o resfriado comum. Então, congestão nasal, ele começa com espirros, pode progredir para tosse, porque quando começa a inflamação da mucosa nasal, muitas vezes vem a coriza. Em vez da pessoa lavar o nariz e assoar o nariz, ela faz isso. Fez isso, desceu para o pulmão, vai se transformar em tosse. Vem também a dor de garganta leve. No resfriado, TT, a febre é baixa, diferente das outras que nós vamos falar. Mas tem um mal-estar geral que incomoda bastante. Então, o que você tem que fazer? Tem que se proteger. Evitar expor o corpo a quedas bruscas de temperatura, né, que vão deixar seu organismo vulnerável. Lavar as mãos várias vezes ao dia. Tenha sempre uma máscara por perto, né? Sentiu que está num ambiente aglomerado, que está bastante poeira e alérgenos, coloque a máscara e se hidrate bastante. E a higiene social, ó, espirrou para tossir, coloque o braço. Alimentação saudável, boas horas de sono. Isso é resfriado. Agora, a gripe, a famosa gripe, né, mais conhecida como influenza. TT, você sabia que existem vários vírus da influenza, né? Tem o tipo A, tipo, né, B, C e D. Os mais conhecidos são do tipo A, H1N1, H3N2. Então, vamos lá. Os sintomas. Coriza também, obstrução nasal, mais 3 dores. Dor de cabeça, dor de garganta, dor muscular. Febre um pouquinho mais alta. Tão alta, tão forte que você tem calafrios, diferente do resfriado. A tosse, porque o pulmão vai ser afetado, e até uma fadiga extrema, né? Mas você sabia que em crianças essa gripe pode causar até vômito e diarreia? Então, o descanso tem que ser um pouco mais intenso, né? Para o corpo se recuperar. Hidratação muito mais, muitas vezes até tem que tomar um antiviral, vai ter que tomar analgésicos, antitérmicos. E olha, vacinação, principalmente para crianças e idosos, porque são mais suscetíveis. Não cuidou daqui para cima, vai descer para o pulmão, vai se transformar em tosse, bronquite, pneumonia, enfim, tem que cuidar no começo. Falando em bronquite, né, como essa que é uma doença, por exemplo, bronquiolite, asma, pneumonia, são as que mais assustam os pais que estão nos vendo agora, professores também, a gente está lá na escola, a gente está vendo isso, a gente também pode ser acometido, né? Por exemplo, uma sinusite pode se agravar, mas quando fala, por exemplo, de pneumonia, o alerta vermelho já fica assim, ó, piscando, né? Como é que devem ser tomados os cuidados? Qual a diferença entre bronquite aguda, você começou a falar um pouquinho desse lance da bronquite, bronquiolite, asma e pneumonia. A questão é que, à medida que o organismo se expõe a algum agente patológico, ele vai reagir. Algumas pessoas têm uma tendência, né, uma hiperreação a esses alérgenos, né, como, por exemplo, a pessoa que está com asma ou que tem asma. Então, seria essa reação exacerbada, exagerada, então ela fica sem ar, há uma redução da via aérea, pode ter aumento de temperatura, mas basicamente, quando a pessoa tem uma bronquite aguda, a bronquite costuma ser causada por vírus ou bactérias. No caso da pessoa com asma, muitas vezes ela vai ter que usar, então, aquela bombinha, que é um broncodilatador, que vai ajudá-la a respirar melhor. Então, vamos lá. Bronquite aguda é diferente da bronquiolite. A bronquite, então, tem tosse produtiva com muco, desconforto no peito, a febre é baixa. Esse desconforto no peito, às vezes, é acompanhado de chiado no peito. Então, o que eu preciso fazer? Impedir que essa inflamação, essa infecção da via aérea superior desça para o pulmão. Então, eu posso lavar as narinas, é melhor do que, às vezes, inalar, inspirar, né? Aquilo que eu falei. Fazer uma hidratação constante. Nesse caso, usar umidificadores, né? E broncodilatadores, porque
isso vai ajudar o organismo a eliminar aquele muco, eliminar aquela secreção. Mas nos bebês, Tetê, a bronquiolite é a inflamação, então, desses bronquíolos, né? As partes mais pequenininhas lá das vias aéreas, mais estreitas. Então, bebês e crianças menores de 2 anos, às vezes sofrem com a bronquiolite, né? Principalmente por um vírus chamado vírus sincicial respiratório. Vou repetir, vírus sincicial respiratório, ou é o rinovírus? Que, na verdade, são vários vírus, né? Então, crianças, bebês pequenos com bronquiolite, o que eles vão ter? Febre, começa com aquela coriza, a tosse, o chiado no peito, respiração rápida, chora muito, fica irritado, diminui o apetite. Por isso que a gente fala, não leve para o CMEI seu bebê com esses sinais e sintomas, porque vai ser um sofrimento para ele, ele vai estar mais suscetível a outros patógenos, como bactérias, por exemplo, e vai demorar mais a se recuperar. Então, o ideal é procurar a unidade de emergência, cuidar dessa criança e fazer com que ela se recupere tranquilamente, sem um ambiente estressor, né? E muitas vezes, TT, tem que internar, né? Tem que hospitalizar, tem que tomar oxigenoterapia e afastar qualquer substância que venha a piorar a situação dessa criança. Mas o que está nos assustando, vou te falar, é a pneumonia, muitos casos de pneumonia. Ah, infelizmente, né, Marisley? Como é que a gente faz? Então, da mesma forma que eu estou falando aqui, ó, que essas infecções mais simples, se elas não forem cuidadas adequadamente, elas vão descendo e vão parar no pulmão. E pulmão não gosta de que nada chegue lá, nada que não seja ar e umidade adequada. Então, vai afetar os pulmões. Como eu disse, pode ser por vírus, bactérias, fungos e até parasitas, né? Como toxoplasmose, malária. Então, a pneumonia, no caso, você precisa prestar bastante atenção aos sinais e sintomas. No caso da pneumonia, a febre é alta. Então, eu chamo a atenção porque essa pneumonia, às vezes, não está ali da noite para o dia. Claro que, às vezes, a criança está com febre, ela está brincando, ela continua ali brincando. Você já viu criança com febre que continua brincando como se nada estivesse acontecendo? Mas fique atento, porque ela está ali com aquele narizinho, com secreção, ela já deu febre, ela às vezes fica molinha, né? Então, esse muco, às vezes, ele é amarelado, esverdeado, ela sente dor no peito à noite, ela não dorme direito, né? Vai ter dificuldade respiratória e até confusão mental. Então, é muito importante que a família esteja atenta a esses sinais e sintomas. Há muitas vacinas, né, contra a pneumonia que tem aí na unidade básica de saúde. E um alerta importante: a pessoa com pneumonia, você viu que eu falei da confusão, a confusão mental? Ela não consegue se cuidar sozinha. Ela precisa de ajuda. Ela precisa que alguém a hidrate, que dê água para ela, soro, sucos diferentes. Ela precisa de repouso. Ela precisa, às vezes, de antibióticos, oxigenoterapia, fisioterapia respiratória. Então, é uma situação de emergência. Tem que levar para a unidade de saúde. Tá aí a Covid que nos ensinou tanto, né? Isso que eu ia te perguntar, quando levar para a emergência, quando levar para o atendimento. Tomou um antitérmico, essa febre não passou? Isso está errado. Então, febre voltou, criança está prostrada, piora a tosse durante a noite, tosse com secreção volumosa. Tosse com secreção volumosa é sinal que a inflamação não cedeu. Então, esse tratamento não está dando certo. Não está funcionando com chás, não está funcionando com xarope, com outras substâncias. Então, busque a unidade de emergência. Faltou ar, sentiu ar, busque a unidade de emergência, né? E mais, lave as mãos frequentemente, evite contato com pessoas doentes, mantenha o ambiente sempre limpo, alimentação saudável, porque as unidades educacionais, elas têm um protocolo que, se a criança apresentou sinais de descompensação, ela vai ligar para a família, vai ligar para o SAMU. E é muito importante que as famílias estejam cientes e sejam parceiras dos CMEs e das escolas nesse momento, porque a ideia é proteger as crianças e os adolescentes. Esse é o nosso foco. E, Malu, antes de voltar para você, a gente não pode esquecer, atenção família, mantém lá a agenda, ou então aquele caderninho de recados, sabe, que o CMEI ou a escola tem de contato com a família, com os números de telefone atualizados, porque se precisar, a escola consegue falar com vocês, o CMEI consegue falar com vocês
para algum comunicado. Obrigada mais uma vez com você, Malu. Vocês viram como é importante entender sobre as doenças respiratórias? Obrigada, TT. Obrigada, Marisley, por estar aqui conosco. E eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligadinhos aqui no Informando toda segunda-feira ou visite a nossa playlist no canal Conexão Escola no YouTube. E até o nosso próximo programa. Beijos! Tchau, tchau!